Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao aulastop.com e aqui eu trago mais uma dica para o Enem. Meu nome é Fernando, professor careca, professor de matemática. E essa dica, pessoal, envolve volumes. O Enem gosta bastante de tratar relações entre volumes. Então uma coisa que é bem legal você lembrar é quando você tem um objeto, um prisma, um sólido qualquer, e aí você acrescenta dentro desse sólido um outro objeto qualquer. E isso desloca o volume que tinha lá dentro, de líquido, ou qualquer líquido que seja, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem, por exemplo, um paralelepípedo reto retângulo, né, dimensões A, B, C, e aí você tem o nível da água, o nível de um líquido. Então, você tem num primeiro momento, o nível do líquido sem o objeto. Não, você tem lá o líquido no seu paralelepípedo reto retângulo. Imagine que fosse um aquário, por exemplo, tá? E aí você resolve colocar um objeto dentro desse aquário, né? Pode ser uma pedra, um tronco, um objeto que tem uma forma irregular, ou pode ser um objeto com forma regular, que você conheça, por exemplo, uma esfera, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas imagina que fosse um objeto com uma forma irregular, uma pedra, por exemplo. Tá aqui, ó. Então você tem o nível da água sem essa pedra, que é esse aqui, ó, no instante inicial. E aí, a partir do momento que você insere esse objeto dentro desse paralelepípedo reto retângulo, o nível da água sobe, ele se desloca. Pessoal, antes, sem o objeto, está aqui o nível. Depois, está aqui o nível. Alterou, ó. Beleza? O que você tem que lembrar, não pode esquecer, pessoal, de maneira alguma, que o volume deslocado é igual ao volume do objeto. Então, ó, o volume do objeto é igual ao volume deslocado. Ou seja, o volume dessa pedra aqui, ó, desse objeto, ele é igual ao volume deslocado, que é o que está pintadinho aqui em laranja, ó. Tá aqui. Esse volumezinho aqui, nesse exemplo, ele forma um paralelepípedozinho, ó. Quais as dimensões desse paralelepípedo? O mesmo comprimento aqui, ó, desse paralelepípedo grandão, a mesma largura, ó, do paralelepípedo, e a altura dele é o deslocamento do nível da água. Tudo bem? Então o volume deslocado, que é essa faixa aqui, ó, que é esse paralelepípedo pintadinho, certo? É igual ao volume do objeto. É muito importante saber o seguinte também, tem muitas questões que ele te dá a densidade do material, a densidade do objeto que você está colocando lá dentro do recipiente. E aí ele pede para você calcular a massa desse objeto. Pessoal, lembrar da densidade, densidade massa sobre volume. Portanto, eu calculo o volume dessa faixa, calculando o volume dessa faixa, eu automaticamente calculei o volume desse objeto. E aí basta você pegar o volume e multiplicar pela densidade, que você acaba achando a massa desse objeto. Tudo bem? Então não se esqueçam, tá? Volume deslocado é igual ao volume do objeto. Vamos dar uma olhadinha nessa questãozinha que a gente vai ver agora? Vamos dar uma olhada no enunciado dela. Um recipiente cilíndrico cujo raio da base é 6 centímetros contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera vale... Pessoal, dá uma olhada na figura, ó. Aqui você tem aqui um resuminho do que está acontecendo nesse exercício. Você tem um recipiente que ele é cilíndrico, de raio da base 6 centímetros, e aí ele não te dá altura. Certo? E esse recipiente ele está com um líquido até uma certa altura. Então está aqui a altura inicial, que eu não sei quanto vale, beleza?
A partir de um certo momento, o que ele faz? Ele coloca uma esfera aqui dentro de raio R. Pessoal, colocou a esfera, ela ficou totalmente submersa. O que aconteceu com o nível da água? Do líquido? Subiu. E ele disse que subiu 1 centímetro. Lembra que a gente acabou de ver? O volume da esfera é igual ao volume deslocado. E olha o volume deslocado, pessoal. É exatamente um cilindrinho de raio da base 6 centímetros e altura 1 centímetro. Então vamos resolver ele, ó. O volume da esfera é igual ao volume deslocado. E o volume deslocado nesse exemplo é o volume de um cilindro de raio 6 centímetros e altura 1 centímetro. Então vamos lá, ó. Qual é a fórmula que calcula o volume de uma esfera? A gente já viu em um dos outros vídeos aí do aulastop.com, certo? Lembra? 4/3 de πr ao cubo. Tá aí o volume de uma esfera. E isso é igual ao volume deslocado. E o volume deslocado é o volume desse cilindro. E como é que calcula mesmo o volume de cilindro? Área da base vezes a altura. A área da base é a área desse círculo de raio 6 centímetros. Então fica π raio ao quadrado. Área da base vezes a altura, que é 1 centímetro. Ó. Área da base, área do círculo de raio 6 centímetros. πr ao quadrado. Vezes a altura do seu cilindro, que no caso é de 1 centímetro. Pessoal, ó, tem π dos dois lados da igualdade, ó. Pode cortar, beleza? Então tá, ó. Aí a gente tem 4 vezes r ao cubo. Vou passar o 3 que está dividindo, vou passar multiplicando. 3 vezes 6 ao quadrado, 36. Vou passar o 4 dividindo. R ao cubo é igual a 3 vezes 36 dividido por 4. Ó, tá aí. Pessoal, 36 dividido por 4 dá 9. Então, R ao cubo vai ficar 3 vezes 9. R ao cubo vai dar 3 vezes 9, 27. Pessoal, aí eu extraio a raiz cúbica. A raiz cúbica de 27 vai dar quanto? 3 centímetros. Esse é o raio da esfera. Tá aí, pessoal. Ó. Essa é a resposta do exercício. Ó. O raio da esfera é de 3 centímetros. Então, um exercício que envolve volume deslocado. Relação entre volumes, ó, volume de esfera, volume de um cilindrinho de altura 1 centímetro. Volume deslocado é igual ao volume do objeto. Não se esqueça disso, pessoal. Tá aí uma dica legal, bacana para você que vai prestar o Enem logo mais. Beleza, pessoal? Beijão para vocês. Tamo junto. Se inscreva no nosso canal aulastop.com. Beijão. Até.